Alô, comunidade, boa tarde, Brasil. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, começando agora, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo e sempre com a gente, a Laura Couto, para atualizar as informações na central, na redação aqui do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho, para você que está nos escutando pela Web Rádio São João e Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Boa tarde para todas e todos. Boa tarde para você que mora nesse país em que Jair e a família Bolsonaro parecem ter percebido um pouco tarde que essa briga com o Tarcísio de Freitas, a briga de Eduardo com Tarcísio de Freitas, serviu para ajudar Lula, que começa agora a colher resultados no Congresso Nacional. Importantíssimo, hein? A isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos finalmente começou a andar na Câmara. E a relatoria é de Arthur Lira. Essa pode ser bandeira decisiva para Lula em 2026. Já a gente traz mais informações sobre esse rearranjo, sobre as conversas entre o Centrão e o governo Lula e sobre a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, aprovada hoje numa comissão especial da Câmara dos Deputados. Vamos voltar a falar dos ataques de Donald Trump ao Brasil. O presidente dos Estados Unidos resolveu agora implicar com o Pix, uma das instituições, uma das instituições mais populares do Brasil. O Trump está contra. O Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos anunciou uma investigação sobre o que considera práticas comerciais desleais do Brasil, que prejudicam o tal do livre mercado norte-americano, que nunca foi livre coisa nenhuma, foi livre só para eles, para os outros não. Num comunicado oficial, o órgão listou as investigações que vai fazer contra o Brasil, incluindo o Pix, que aliás foi oficializado na gestão do Bolsonaro, com o Campos Neto na presidência do Banco Central. Mas o Trump resolveu atacar o Pix e a Rua 25 de Março, em São Paulo, como um símbolo do que ele considera um comércio desleal dos brasileiros em relação aos produtos. O que menos vende lá é produto dos Estados Unidos. O que vende é produto chinês, principalmente. Então, o Trump e a turma dele não entenderam nada sobre o Brasil. Mas quem vai trazer mais detalhes sobre isso é a Laura Couto. Laura. Rodrigo, segundo o órgão estadunidense, com o Pix, o Brasil pode prejudicar a competitividade das empresas norte-americanas que atuam nesses setores de transações financeiras. Já sobre a Rua 25 de Março, a investigação classifica o polo comercial que fica aqui no centro de São Paulo como um dos maiores mercados de produtos falsificados e critica as supostas falhas na proteção dos direitos da propriedade intelectual. Em geral, o documento destaca diversos aspectos do comércio brasileiro e apresenta alegações sem fornecer provas sobre essas possíveis práticas comerciais desleais do Brasil. Nesse documento, Laura, além do Pix da 25 de março, eles atacam a maneira como o Brasil lida com o meio ambiente, atacam vários outros pontos da atuação legítima do Estado brasileiro. O Trump, por enquanto, só não está reclamando do Vampetaço. Vampetaço, você já ouviu falar? Tomou conta das redes do Donald Trump nos Estados Unidos. É uma arma que os brasileiros... Olha, se ele continuar atacando o Pix, haja vampetaço para cima do Trump e desse órgão aí de comércio que resolveu criticar o Pix brasileiro. Agora há pouco, o governo do Brasil, o governo Lula, lançou uma campanha em defesa do Pix. Olha só, o Pix é nosso, my friend. Dá um tempo, Trump, vai cuidar da sua vida. O Pix é nosso, my friend, é parte dessa campanha do governo Lula de valorização do que é brasileiro, do que é nacional. E eu repito, até o Chico Sá, nosso parceiro aqui, acabou de me passar a informação que o Pix foi criado por um grupo de técnicos do Banco Central, ainda no governo do Temer, só que foi implantado mesmo no governo de quem? Do Jair Bolsonaro. Então, Trump, dá um tempo. Reclama então com o Campos Neto, que foi quem oficializou a entrada em vigor do Pix. O Pix é nosso, my friend, diz o governo do Brasil. Bom, o governo Lula está costurando uma resposta mais ampla aos Estados Unidos. Hoje,
o Poder Executivo enviou uma carta a Washington, na qual manifestou indignação com o tarifaço e afirmou que o Brasil está disposto a negociar. É a manchete que está aqui no nosso telão. O Brasil envia carta aos Estados Unidos, manifesta indignação contra a tarifa de 50%. O Geraldo Alckmin é quem está coordenando esta reação brasileira, o que é bom porque o Alckmin, quando governador de São Paulo, tinha muito trânsito com o empresariado e passa uma imagem de moderação na resposta que tem que ser dura, mas ao mesmo tempo moderada, porque o governo do Brasil não é Trump e não é extremista. Então, no documento foi cobrada uma resposta dos Estados Unidos a uma outra mensagem já enviada em maio pelo Brasil, que era uma minuta confidencial propondo várias negociações ali de tarifas. E esta minuta foi aparentemente ignorada pelos Estados Unidos. Laura Couto tem mais detalhes sobre isso também, Laura. Rodrigo, a carta foi assinada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e foi endereçada ao secretário de Comércio e ao representante de comércio dos Estados Unidos. A gente separou aqui alguns trechos desse documento e eu vou ler para vocês o documento que foi enviado pelo Brasil. O primeiro trecho. O governo brasileiro manifesta sua indignação com o anúncio feito em 9 de julho da imposição das tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos a partir de 1º de agosto. A imposição das tarifas terá um impacto muito negativo em setores importantes de ambas as economias, colocando em risco uma parceria econômica histórica forte e profunda entre os nossos países. O segundo trecho que a gente destacou é o seguinte: o Brasil permanece pronto para dialogar com as autoridades americanas e negociar uma solução mutuamente aceitável sobre os aspectos comerciais da agenda bilateral, com o objetivo de preservar e aprofundar o relacionamento histórico entre os dois países e mitigar os impactos negativos da elevação das tarifas em nosso comércio bilateral. Rodrigo. Tudo bem, tá aí um resumo. A Laura fez a leitura aí e vocês entenderam bem o tom da resposta do Brasil. Na contramão do governo brasileiro, a família Bolsonaro continua sabotando o nosso país. Eduardo Bolsonaro fez mais um post lamentável, para não dizer ridículo, nas redes sociais. Está aqui no telão, para quem está nos acompanhando, vale a pena olhar. Para quem não estiver acompanhando, eu vou fazer por vídeo, né? Para quem estiver só com áudio, eu vou fazer a leitura, que infelizmente sou obrigado a ler as besteiras, os absurdos que esse camarada escreve lá dos Estados Unidos sabotando o Brasil. Não, diz Eduardo Bolsonaro, o presidente Donald Trump não jogou uma bomba nuclear no Brasil ainda. O irmão dele, o Flávio, já tinha feito a mesma metáfora com bomba atômica. Disse, o Japão recebeu a primeira bomba atômica em Hiroshima, disse que não ia se render e aí recebeu a segunda. O Flávio Bolsonaro falou, o Brasil deve se render, senão vai receber uma segunda bomba atômica. E o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo aqui é ameaçando o Brasil. Isso é de um absurdo. Ele é deputado ainda, está licenciado, mas é um deputado brasileiro ameaçando o nosso território, ameaçando o nosso povo, ameaçando o nosso país. Se ele pretende com isso se candidatar, ele vai ter talvez o voto dos radicais de extrema-direita bolsonaristas. Mas mesmo a turma que não gosta do Lula e do PT, com um sujeito desse, eu acho que eles vão para o isolamento. Um isolamento ainda com um público fiel, mas um isolamento em relação às instituições e ao sistema político brasileiro, né? Apesar disso, em menos de uma semana após a ameaça de Trump, o Brasil conseguiu reagir, né? E também a reação agora vem dos setores privados. Setores privados reagem com declarações e também com ações, começam a tomar suas decisões. Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira de Carne Bovina, afirmou hoje que os frigoríficos brasileiros estão parando de produzir carne destinada aos Estados Unidos, porque tem uma série de regras, de normas, a forma de embalar, é tudo preparado para exportação. O empresário foi um dos que se reuniram com o Alckmin nesta semana para discutir o tarifaço. Para a imprensa, Perosa, o representante da área dos frigoríficos, disse que, abre aspas, com essa taxação se torna inviável a exportação de carne bovina para o mercado norte-americano, que é o nosso segundo maior comprador. Prejuízo para os frigoríficos brasileiros,
que certamente vão encontrar outros mercados para enviar a carne brasileira ou vão vender aqui, o que pode ajudar a baixar o preço da carne no Brasil. Para os norte-americanos, o que vai acontecer? Hambúrguer mais caro, meu filho, my friend. Hambúrguer mais caro, porque não vai ter carne bovina, pelo menos no Brasil, não vai mais para os Estados Unidos se o Trump mantiver essa tarifa que ele promete implantar a partir de 1º de agosto. Bom, movimentações também, como eu disse na abertura do programa, no plano político. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Mota, presidente da Câmara, saíram em defesa de Lula e da soberania nacional, e você vê que os dois se confundem. Lula e soberania nacional viraram quase que a mesma coisa, o que é muito bom para o Lula. Então, Alcolumbre e Mota manifestaram seu apoio a Lula contra o tarifaço de Trump. Os dois participaram de uma reunião com o vice Geraldo Alckmin, o vice do Lula, né? E com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, e colocaram o Congresso Nacional à disposição do governo. Mota e Alcolumbre afirmaram que a reação ao tarifaço trumpista deve ser liderada mesmo pelo Executivo. Então, que presentão deu o Trump para o Lula? O Lula estava com dificuldades com o Centrão e com o Congresso e agora estão todos unidos contra o tarifaço. A gente separou um trecho desse vídeo publicado pelo Geraldo Alckmin nas suas redes sociais. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, vamos lá. Nós vamos defender a soberania nacional, vamos defender os empregos dos brasileiros, vamos defender os empresários brasileiros que geram a riqueza para o Brasil. Quero fazer um registro, presidente Alckmin, da satisfação de ter o vice-presidente do Brasil liderando esse processo. Acho que o presidente Lula acertou com a sua equipe de lhe empoderar para que o senhor possa conduzir todas essas tratativas, sem em nenhum momento abrir mão da soberania do nosso povo, dos interesses do Brasil. E dizer, presidente Alckmin, que assim como fizemos na aprovação da lei da reciprocidade, onde tanto no Senado como na Câmara aprovamos por unanimidade um instrumento que o governo brasileiro hoje tem para garantir a proteção do nosso país, dos nossos negócios, nós estamos aqui prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo, para que as decisões que forem necessárias, a ação do Parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa crise. Olha, esse vídeo é muito simbólico, eu até peço para manter um pouco a imagem aí no telão, se puder, essa última imagem aqui do vídeo, isso. A imagem, se quiser manter parada e tudo, mas, enfim, por quê? Isso aqui simboliza que aquela frente que se formou em torno do Lula em 2022 para derrotar o Bolsonaro, está se reconfigurando, está se remontando. A Alckmin representando São Paulo, a moderação, o antigo PSDB na chapa, e o Centrão, Alcolumbre e Hugo Mota, que estavam já naquela ânsia de derrotar Lula e impuseram uma derrota para Lula, voltam a se entender com o governo Lula. E dizem, Lula, você acertou muito em colocar o Alckmin para liderar esse processo, porque como eu disse agora há pouco, o Alckmin, ninguém vai acusar o Alckmin de ser um tresloucado, de ser assim, um nacionalista dos velhos tempos, não. É interesse nacional, interesse das empresas nacionais para se diferenciar da loucura bolsonarista, que ataca o Brasil e agora ameaça com bomba atômica o Brasil. Onde é que eles vão parar? Ah, mas o Alckmin é picolé de chuchu, é muito moderado. É bom que nesse momento a reação seja firme e ao mesmo tempo moderada, para justamente mostrar a diferença para a loucura que existe do outro lado. E com isso, a frente ampla pode se reconfigurar para isolar a extrema-direita que coloca em risco o nosso país. Falando nisso, nesses choques entre Centrão e Lula e que começam a diminuir de intensidade, e esse vídeo que nós mostramos é o maior sinal disso, o impasse, né, do IOF. Vamos falar do impasse do IOF. O Supremo Tribunal Federal é quem vai decidir o impasse entre governo e Congresso sobre os decretos, né, que tratam do imposto sobre operações financeiras, o IOF. A decisão foi um pedido das duas partes, já que a audiência de conciliação que aconteceu na tarde de ontem, a gente noticiou aqui, terminou sem acordo. A audiência foi organizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Resta saber agora se a decisão que virá numa canetada, então, do Moraes, vai favorecer os interesses do governo ou vai prevalecer aquela decisão do Congresso de cancelar tudo. Minha aposta é que ele vai chegar no meio do caminho, tendendo mais para o interesse do Haddad e da equipe do Ministério da Fazenda. Quem, aliás, se pronunciou sobre esse tema foi justamente o ministro
Fernando Haddad e a Laura Couto têm mais informações para a gente. Rodrigo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que espera uma decisão rápida, ainda nessa semana, do Supremo Tribunal Federal sobre esse impasse do IOF. Segundo o Haddad, 90% do decreto do governo é incontroverso. E a questão pendente é sobre as operações sobre o risco sacado. O que é isso? É quando o fornecedor recebe do banco antecipadamente o valor que receberia do comprador. O Haddad disse o seguinte numa coletiva, e eu trouxe aqui a fala para vocês. Eu tenho a impressão de que é uma decisão que sai rápido e muito convergente com as necessidades do país. Independentemente de um detalhe ou outro que possa ter ficado, eu entendo que pelas discussões que nós fizemos sobre o que é controverso e o que é incontroverso, nós vamos chegar numa boa solução. É a minha expectativa, mas pode ser que eu me frustre. Ele está com a expectativa, né? Laura, a expectativa do Fernando Haddad é de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dê uma canetada aí que atenda o que queria o Haddad, que é a alíquota um pouquinho maior para o IOF, sem penalizar demais nenhum setor, mas garantindo a organização das contas públicas. Olha, se a decisão vier desta forma, e eu acho que vai vir, e sem contestação por parte do Congresso, ou seja, se o Supremo disser assim, olha, volta a valer uma boa parte do que o Lula e o Haddad queriam, e o Congresso tinha derrubado tudo, volta a valer, e o Congresso não contestar, que é o que eu acho que vai acontecer, vai ficar claro que aquela derrota imposta pelo Centrão, pelos dois aí, Mota e Alcolumbre, era simplesmente uma manobra política para tentar encerrar o governo Lula antes da hora e para bombar a candidatura de direita do Tarcísio de Freitas. Só que o cenário mudou demais nas últimas 2 semanas, há uma virada no ar. E mais uma prova disso é a notícia que eu vou trazer agora. Presta atenção. A Comissão Especial da Câmara aprovou hoje, está aqui no telão, aprovou hoje o relatório final do deputado Arthur Lira, que analisa o aumento da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Então está aprovada na Comissão Especial. A votação foi simbólica. O Centrão todo se pactuou ali com o pessoal do Lula e aprovou na comissão. Pelo projeto, a partir de R$ 5.000, inicia-se uma faixa de transição que também vai ter descontos para quem ganha até R$ 7.350. Então, beneficia na íntegra quem ganha até R$ 5.000 e para quem ganha de R$ 5.000 a R$ 7.300, também há benefício embutido nessa proposta do Lula. E o relator é o Arthur Lira. Atualmente estão isentos de IR apenas aqueles que ganham até 2 salários mínimos, que esse ano daria R$ 3.000, mais ou menos. Laura Couto tem mais informações sobre o que foi aprovado hoje na comissão. Laura. Rodrigo, no seu parecer, o relator Arthur Lira ele manteve em até 10% a taxação dos super ricos, que são aqueles que ganham entre 600 mil a 1.200.000 reais por ano. Além disso, o Lira ampliou os contribuintes que têm direito à isenção parcial para quem ganha até R$ 7.350 por mês. O texto original previa isenção parcial para quem recebe até R$ 7.000 mensais. Essa elevação vai beneficiar cerca de 500 mil de contribuintes brasileiros. Agora, a proposta vai seguir para análise do plenário da Câmara, o que deve acontecer depois do fim do recesso parlamentar previsto para agosto. Esse projeto é o de maior prioridade do governo Lula nesse ano e é uma promessa, inclusive, da campanha do presidente. Isso, Laura. E é a principal bandeira, pode ser a principal bandeira para o Lula entrar voando em 2026, no ano da reeleição. É claro, aprovar a isenção para quem ganha até 5.000, parece que isso vai passar. A questão é, para compensar isso, a proposta do Haddad, taxar os super ricos. Aí tem problemas, porque o Centrão não quer taxar pouco. Mas vai ter que taxar alguma coisa. Então, nós vamos acompanhar de perto. A isenção até R$ 5.000, pelo visto, está garantida e vai acontecer ainda no segundo semestre de 2025. Tem que haver pressão para que os super ricos paguem imposto. E isso, por exemplo, está no manifesto aqui coordenado pelo ICL, do Somos 99%. Além do plebiscito popular, que também está nas ruas, pedindo esta isenção para quem ganha até 5.000 e a taxação dos super ricos. Uma coisa não pode vir sem a outra. E é isso que está acontecendo, começando a se movimentar, e é um sinal de que o Centrão se moveu. De encerrar o governo Lula antes da hora para Lula, quem sabe seja melhor a gente conversar para 2026. É isso que nós estamos assistindo nesse momento. Aliás, saiu mais uma pesquisa
pesquisa da Quest, indicando recuperação de Lula. Ontem a gente falou da pesquisa da Atlas, hoje tem a da Quest. É interessante prestar atenção, porque essa recuperação do Lula vem junto com uma onda, né, em que a gente está assistindo conciliação em torno do IOF, aprovação da isenção do imposto de renda, acabei de falar, e um certo apaziguamento dessa briga entre o Executivo e o Legislativo por conta das ameaças do Trump à soberania nacional, que levou os dois aí do Centrão, o Alcolumbre e o Mota, a gravar esse vídeo que nós acabamos de mostrar ao lado do Geraldo Alckmin. O que deu a pesquisa da Quest? Está aqui na tela. Vamos primeiro mostrar a aprovação do governo Lula. Voltou a crescer a aprovação, esta linha azul que você vê aí na tela. Ontem a pesquisa da Quest já mostrava empate. Aqui está caminhando para um empate, mas ainda tem uma diferença. De qualquer maneira, a linha vermelha da desaprovação cai e a linha azul da aprovação volta a subir e elas tendem a se encontrar aqui na Quest ao longo dos próximos meses. Como eu disse, na pesquisa Atlas, isso já aconteceu. Com isso, o Lula deve recuperar a popularidade que ele tinha em 2024 e provavelmente entrar no ano da reeleição com todas as condições de organizar uma frente ampla para ganhar a reeleição. O que chama a atenção nessa pesquisa? Vamos olhar por região. A principal recuperação da aprovação do governo Lula vem do Sudeste, porque no Nordeste o Lula seguia com a aprovação mesmo no seu pior momento. Está aqui na esquerda, Nordeste. A segunda parte aqui são as linhas do Sudeste. A desaprovação caiu bastante, quase 10 pontos, e a aprovação também subiu quase 10 pontos no Sudeste. Ainda está num saldo negativo no Sudeste, mas a curva indica que ele iniciou uma recuperação na região mais populosa do país. No Sul e no Centro-Oeste não houve movimentos. O Sul desaprova o Lula, o Centro-Oeste do agronegócio também desaprova. Talvez até haja algum movimento agora, quando o agronegócio começar a ver que o bolsonarismo age contra o agro e contra o interesse, inclusive, dos exportadores. Bom, e o Trump, está certo ou está errado? Perguntou a Quest. Vamos ver o resultado aqui na tela? A gente tem um resultado também muito forte, ó. O Trump está certo ou errado de impor taxas por acreditar que é uma perseguição ao Bolsonaro no Brasil? Errado, 72%. Certo, 19%. Significa que mesmo os bolsonaristas estão contra essa atitude do Trump e a família Bolsonaro está se isolando tremendamente ao defender isso, que tem uma forte oposição da população brasileira. Próxima pergunta: qual lado está certo nesse debate, Lula e o PT ou Bolsonaro e seus aliados? Para 44%, Lula e o PT é que estão certos nesse debate de defesa da soberania. E Bolsonaro e seus aliados, 29% apenas, um terço, dizem que eles estão certos. Então vocês veem, isso aqui é o bolsonarismo raiz. Aqueles 30% que vão com o Dudu, se ele for o candidato, ou com a Michelle, se ela for a candidata, até vestida de tio Sam, eles têm 30% de votos. Até dizendo que vão rasgar a bandeira do Brasil e transformar o Brasil em colônia. Eles têm 30% dos votos. Mas isso vai ser derrotado no ano que vem. Tá na cara. É o que mostram os números. O governo deve aumentar o imposto dos mais ricos para diminuir o imposto dos mais pobres? É outra pergunta da pesquisa. E aí, uma lavada. 63% dizem que sim. Então, 2/3 do Brasil estão com a tese de Lula e Haddad. Só 33% estão contra. Por que será que o governo demorou tanto para entrar nessa pauta econômica? Ah, o povo brasileiro não é de esquerda. Pode não ser de esquerda em outros temas, mas na economia, brasileiro quer justiça social e quer o Estado forte. Não precisa estatizar tudo, mas quer empresas estatais e o governo forte para fazer contrapeso ao poderio dos ricos. E tem que aumentar o imposto dos mais ricos para poder diminuir o dos mais pobres. Pesquisa Quest, muito favorável ao Lula. E mais um ponto que a gente destacou aqui: o conflito entre governo e Congresso ajuda ou atrapalha o país? Claro, 79% dizem que atrapalha. E o que ficou marcado nesse conflito do IOF? Que foi o Congresso que resolveu passar uma rasteira, não só no Lula, mas no Brasil. Então, o Lula também saiu fortalecido. Parece uma contradição, mas foi uma derrota que se transformou numa vitória pelo movimento feito nas redes e pelo enfrentamento que se deu contra essa decisão
do Congresso Nacional. Está aí a pesquisa, portanto, Quest de hoje. Eu vou trazer mais um fato importantíssimo e agora da extrema-direita. O ex-presidente Bolsonaro teve que ser interrompido depois de perder o controle durante uma entrevista ao canal de TV CNN Brasil na noite de ontem. Bolsonaro falava sobre a investigação do STF. Durante a entrevista, tentou minimizar a tentativa de golpe e os atos de 8 de janeiro. Ele disse o seguinte, vamos colocar aqui na tela, é uma pena, a gente não pode rodar porque os direitos são da CNN, daria problema aqui, mas ele baba na gravata, ele não estava usando gravata, mas é uma expressão antiga. Ele parecia que ia entrar na tela de tão nervoso, está desesperado. Agora querem me prender por tentativa de golpe? Bolsonaro, querem. Você tentou dar um golpe. Aí ele diz, que golpe, porra! Boca suja! Que golpe! Sem tropa, sem armas, sem forças armadas, com os coitados na rua, mulher idosa presa, uma covardia o que fazem com estas pessoas. Um jornalista da CNN tentou interromper o ex-presidente, mas não conseguiu. O Bolsonaro continuou. Querem agora justificar e me prender, dar 43 anos de cadeia? Será que as pessoas que estão me julgando não têm o mínimo de consciência? Tadinho! Ele dizia que o Lula tinha que apodrecer na cadeia, agora está aí chorando na CNN. Laura Couto tem outro destaque desse ataque do Bolsonaro ao vivo. Laura. Rodrigo, nessa entrevista à CNN, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que cabe ao presidente Lula, e não a ele, negociar uma solução com os Estados Unidos sobre essa taxação imposta pelo Donald Trump aos produtos brasileiros. O Bolsonaro ainda disse que não está vibrando com as taxações. Cara de pau, né, Rodrigo? Causa toda essa confusão e depois quer se safar, não quer resolver, tira o dele da reta. Mas o melhor é que, em outro momento, o Bolsonaro tentou fazer algum tipo de chantagem e disse o seguinte, me restitua o passaporte que eu converso com o Trump, mas o presidente é o Lula, não sou eu. Vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sem passaporte desde fevereiro de 2024, depois da operação da Polícia Federal no âmbito dessa investigação do plano do golpe. Rodrigo. É isso, ele está aí dando chilique e do lado do Tarcísio, apanhou de novo hoje, viu, Laura? O Tarcísio, mais uma editorial, ele é o terceiro editorial em uma semana do Estadão, jornal conservador, contra o Tarcísio. Eu vou falar rapidinho aqui, a gente não tem muito tempo e também já cansamos dessa história, já entendemos. O Estadão não gostou que o Tarcísio botou o bonezinho, chamou Teorema de Tarcísio e diz que ele está sujo pelo bolsonarismo e que ele tem que se livrar do bolsonarismo se quiser ter algum futuro na política. Agora, o que teve de relevante nessa briga, né, do Tarcísio com o Eduardo Bolsonaro, em que eles caíram na lama e rolaram na lama e o Tarcísio se machucou bastante nisso, é que agora há pouco Eduardo Bolsonaro fez uma postagem para se retratar. Parece que eles sentiram que essa briga estava só ajudando o Lula. E a gente tem aqui na tela para colocar o post do Eduardo Bolsonaro, em que ele se retrata, tenta se retratar com o Tarcísio. A gente tem aqui para colocar, pessoal? Tá aqui, ó. Não foi esse. Isso. Primeiro o Jair disse que colocou uma pedra em cima e depois veio o Eduardo Bolsonaro. Tive uma boa e longa conversa com o governador Tarcísio, intermediada pelo Paulo Figueiredo. O Tarcísio está conversando com um bandido, com um réu lá nos Estados Unidos, pelo jeito. De lado a lado foram expostos pontos de vista e a conclusão de que ambos atuam na melhor das intenções. Visões de mundo diferentes são normais e saudáveis. Vamos adiante debater. O que interessa, estão tentando costurar uma paz provisória para que o Lula não fature ainda mais. Eu acho que já é tarde. Para o Tarcísio, é tarde. Eu acho que ele se queimou definitivamente. É isso, gente. Olha, eu queria dizer para vocês viram que hoje eu apresentei aqui o programa, eu vou virar para outra tela aqui. Vocês viram que eu apresentei aqui o programa com esta caixa que está aqui do lado, né? Do ICL Eterno. E, aliás, me avisaram que a gente não pode abrir a caixa por enquanto. Pelo menos não aqui no ICL Urgente. Mas no N2, a Gabi, o Chico Sá e eu vamos abrir a caixa para você ter algumas dicas. Aqui tem algumas surpresas, algumas dicas para entender melhor o que é o ICL Eterno, que o Eduardo Moreira vai anunciar no dia 27 de julho, às 8 horas da noite. Entretenimento, jornalismo, educação, novidades em várias áreas no ICL Eterno. Eu deixo o convite aí para você, iclurgente.com.br. Entra no link, coloca o seu e-mail e aguarde. Dia 27. O que é o ICL Eterno? No N2, daqui a pouco, a gente vai abrir a caixa e aí você vai ter mais dicas para entender o que é essa grande novidade, que na verdade não é uma, mas é uma somatória de novidades que o Edu Moreira vai anunciar para toda a nossa comunidade.
Laura Couto, obrigado pela parceria, pela participação mais uma vez. A gente fica por aqui com o ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Vem aí o N2, pessoal. Obrigado. Daqui a pouco eu tô lá também. O ICL foi o único veículo de imprensa monitorado e perseguido pela ABIN paralela de Jair Bolsonaro. Nas mais de 1000 páginas do relatório da Polícia Federal, só o ICL aparece como veículo de imprensa. O motivo, todos vocês sabem. O jornalismo independente, que não tem patrocínio, nem verba de empresas, nem de governo, e fala o que tem que ser falado. Eles tentaram destruir o ICL, mas eles não conseguiram. Agora, o pior para eles ficou guardado para depois. Mais especificamente, para o dia 27 de julho. É nesse dia que eu vou anunciar as novidades mais revolucionárias da história do ICL. O início de um novo capítulo do ICL. E se o ICL já tirava o sono dessas pessoas antes, depois do dia 27, elas vão ver o tamanho do problema que elas compraram. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. Que a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.